Olá, querido seguidor, amigo, aluno. Hoje umas palavras sobre um nervo que é muito importante, o nervo vago. O que o nervo vago faz e por que ele é tão importante? O nervo vago, na verdade, é um faixa de fibras nervosas que se estendem do tronco cerebral até o cólon. É chamado de vago porque vagueia, feito um vagabundo, da nuca até o sistema digestivo. Essas fibras nervosas podem ser encontradas no lado direito e no lado esquerdo do corpo, conectando a maioria dos principais órgãos. É conhecido como nervo maravilhoso por causa do papel crucial que ele desempenha no nosso bem-estar. Quando esse nervo é estimulado, ele ativa respostas de relaxamento do corpo para ajudar a lidar com o estresse, para ajudar a lidar com condições de ansiedade e numa ampla gama de outras condições. Também é conhecido por desempenhar um grande papel na conexão mente-corpo. A hipnose clínica é uma das maneiras mais fáceis de estimulá-lo. Mas antes de descobrir como a hipnose clínica pode ativar o nervo vago, vamos dar uma olhada nas suas principais funções. O que o nervo vago faz? O sistema nervoso pode ser dividido em duas partes, como você sabe, o simpático e o parasimpático. A parte simpática aumenta a frequência cardíaca, a respiração, a pressão arterial, o estado de alerta e os níveis de energia quando necessário, enquanto as partes parasimpáticas os diminui. O lado simpático é frequentemente chamado de sistema de luta e fuga, enquanto o lado parasimpático é chamado de sistema de descanso e de digestão. O nervo vago opera principalmente dentro do sistema nervoso parasimpático, ligando as atividades principais dos órgãos ao cérebro. De acordo com múltiplas pesquisas, suas quatro funções principais são: primeira, sensorial, fornecendo informações sensoriais, por exemplo, da garganta, do coração, dos pulmões e do abdômen. Segunda função, sensorial especial, proporcionando a sensação gustativa atrás da língua. Terceira grande função é motora, proporcionando o movimento para os músculos do pescoço para engolir e falar. E quarta grande função, parasimpática, responsável pelo trato digestório, a respiração, o funcionamento da frequência cardíaca. Então, como podemos ver, ele desempenha um papel crucial quando se trata do bem-estar do corpo, não é mesmo? Ele faz isto se comunicando com vários órgãos, enviando sinais ao usar o neurotransmissor chamado de acetilcolina. Esses sinais são vitais para manter o corpo funcionando corretamente. Se o cérebro fosse incapaz de se comunicar com os pulmões, por exemplo, seria impossível de respirar. O nervo vago contribui para muitas coisas
que o corpo faz de forma automática. Ele ajuda a respirar ao se comunicar com os pulmões, ele controla os batimentos cardíacos, ele mantém a pressão sanguínea saudável e estável, ele diminui a inflamação ao mandar um sinal anti-inflamatório para o corpo, ele ativa a resposta imune, ele permite que o cérebro e o intestino se comuniquem, ele ajuda ainda a relaxar e ficar calmo para melhor lidar com ansiedade e com estresse. Enquanto o sistema nervoso simpático controla a resposta de luta e fuga, enviando hormônios liberadores de estresse, como adrenalina e cortisol, para que a pessoa possa agir, o nervo vago, por sua vez, faz o oposto. Ajuda a se livrar do estresse e a manter a calma. Quanto mais coisas forem feitas para estimular o nervo vago, mais relaxado e menos estressado ficamos. Então, isto é o que acontece quando meditamos, por exemplo, ou cantamos mantras repetidamente, ou quando estamos profundamente envolvidos em orações. A taxa de respiração sincroniza-se a um nível ideal que ativa o nervo vago e promove o relaxamento. Quais então as condições afetadas positivamente ou negativamente pelo nervo vago? Embora a estimulação do nervo vago seja considerada uma coisa boa, como qualquer outra parte do corpo humano, também pode funcionar mal. Se isto acontecer, pode resultar em uma variedade de problemas diferentes, como, por exemplo, desmaio, transtornos de humor, obesidade, dificuldade em engolir, doenças gastrointestinais, inflamação crônica, deficiência de B12, convulsões e outras. Por outro lado, a estimulação do nervo vago tem a capacidade de melhorar certas condições. Vamos então ver quais são: dependência de álcool, câncer, Alzheimer, transtornos de humor, transtornos de ansiedade, doença cardíaca, enxaquecas, intestino solto, zumbido, má circulação sanguínea e mais condições ainda. Em medicina, se usa uma técnica especial para estimular o nervo vago, enviando pulsos de energia elétrica para o cérebro através do nervo. Esta estimulação do nervo vago, também chamado de VNS, demonstrou-se ser uma maneira eficaz de tratar, por exemplo, epilepsia e também depressão e artrite. Para os pacientes com epilepsia, por exemplo, teve ainda um benefício adicional, que é de ajudar a melhorar o humor. O VNS, essa estimulação do nervo vago, é feita usando um dispositivo semelhante a um marca-passo, claro, dentro do ambiente medical. Mas também existem maneiras, muitas maneiras de fato naturais, para estimular o nervo vago. Quais são? O nervo vago pode ser fortalecido e tonificado como um músculo, apenas usando-o com maior frequência. E quando se faz isto, melhorar a saúde e, ao mesmo tempo, outras funções do corpo. Como vamos, então, estimular o nervo vago de forma natural? Existem algumas maneiras simples
e completamente naturais para fazer isto. Exercício, claro, exercício. Através do exercício, o nervo vago estimula as faculdades cognitivas do cérebro, a saúde mental e o fluxo intestinal. Temos a respiração. Uma respiração profunda e lenta faz com que o nervo vago mande mensagens para o cérebro que ajudam a desacelerar os batimentos cardíacos e baixam a pressão sanguínea. Temos a meditação, estimulando o nervo vago ao simplesmente, silenciosamente repetir frases positivas. Temos ainda a possibilidade de refrescar-nos, expor-nos ao frio, através de uma ducha fria, por exemplo, ou ao tomar uma água gelada, o que reduz a resposta de luta e de fuga. Existe o canto. Cantarolar, o cantar, estimula a variabilidade dos batimentos cardíacos, fato este relacionado com uma menor taxa de mortalidade geral e um maior bem-estar psicológico. Temos o riso. Como o canto, o riso impulsiona uma maior taxa de variabilidade de batimento cardíaco e também reforça o sistema imune. Temos ainda o gargarejo. Gargarejar com água estimula os nervos do fundo da garganta e do palato. Isto demonstrou ser útil na melhora da memória do trabalho. Yoga. Exercícios como o yoga aumentam a atividade do nervo vago. A respiração profunda tem sido associada ao relaxamento e o fato de estimular o nervo vago ajuda a explicar por que isso acontece. Também nos ajuda a entender por que a hipnose é uma ótima maneira de estimular o nervo e contribuir à saúde e ao bem-estar em geral. Qual então a ligação entre o nervo vago e a hipnose? Como já sabemos, a hipnose clínica pode ajudar uma pessoa nas mais diversas áreas. Isto também diz respeito ao nervo vago. A maneira como a hipnose funciona é que ela ignora a mente consciente, se comunica com a mente inconsciente. É aí que realmente reside o poder de mudar. Usando este poder, se abre um portal para infinitas possibilidades. Algum exemplo? Bem, pessoas que tiveram medos ao longo de sua vida podem finalmente se livrar deles. Ou pessoas que lutaram uma vida toda para parar de fumar podem parar de repente. Isto não é mágica, é apenas que a mente inconsciente tem uma enorme influência sobre as coisas que as pessoas dizem e fazem. Então, como isso se relaciona com o nervo vago? Bem, pesquisas do cérebro mostraram que o nervo vago é uma espécie de superestrada da comunicação. Gostei muito dessa definição. Superestrada da comunicação, que liga a mente inconsciente com a mente consciente. Ele liga o tronco cerebral ao coração, aos pulmões e ao intestino. Vimos que, como parte do sistema nervoso parasimpático, ele controla as funções inconscientes do corpo, como a respiração, a frequência cardíaca, a digestão de alimentos e a sudorese, por exemplo. Além de ajudar a regular a pressão arterial,
Ele estimula a produção de saliva e contribui para a produção de sabores e também das lágrimas. De fato, este nervo desempenha um papel tão importante nas principais funções do corpo que sem ele a vida, como a conhecemos, seria impossível. Portanto, um nervo vago funcionando adequadamente é crucial para uma boa saúde emocional e física. Voltando então à hipnose. Quando alguém é hipnotizado, o hipnoterapeuta começa por fazer a pessoa relaxar. Isto pode ser feito pedindo para a pessoa se concentrar na sua respiração ou usando uma variedade de outras técnicas de indução. Depois de um tempo, a respiração da pessoa se torna mais lenta e regular e segue-se aquele gostoso estado de transe hipnótico. Este é exatamente o tipo de respiração que ajudará a estimular o nervo vago. E somente depois que o transe é estabelecido que a pessoa se comunicará com a mente inconsciente, recebendo sugestões hipnóticas que ajudarão a fazer as mudanças desejadas. E como sabemos que o principal trabalho do nervo vago é a comunicação entre a mente consciente e inconsciente, isto ajuda infinitamente para que as sugestões se firmem. Assim, embora a hipnose possa ser vista como uma ótima maneira de estimular o nervo vago, podemos ver que o nervo vago, por sua vez, oferece uma ótima maneira de garantir que as sugestões hipnóticas tenham o maior impacto possível. Qual é a conclusão de tudo isto? Acredito que possamos dizer que este nervo realmente representa a superestrada da comunicação definitiva. Te deixo um grande abraço, obrigada e até a próxima vez.